Então, professor, vamos estar começando aqui a questão 2, né? A gente vai estar falando dos semicondutores, né? Vamos estar exemplificando as suas curvas características, como que a gente faz o controle de chave, né, propriamente deles, e como que eles agem como interruptores além da sua operação e das suas particularidades. Os diodos de potência, que vai ser os primeiros que eu vou abordar aqui, eles são os mais simples também, né? Eles são classificados pelo seu tempo de comutação. A sua curva característica volts ampere é dada por dois principais pontos, né? Que é o VRM, né? Que seria o ponto de tensão máxima reversa, né? Que o diodo pode suportar, e o VTO, que seria a condução direta dele. E analisando aqui o esquemático dos diodos de potência, a gente já pode ver que ele não possui uma forma de controle, então ele é um interruptor não controlável. E como chave, ele funciona através de uma corrente direta, né? Que é aplicada no anodo, e nesse caso ele agiria como uma chave fechada. Caso haja uma corrente reversa, seria, no caso pelo cátodo, ele agiria como bloqueio, mas observando aqui a curva característica dele, a gente sabe que ele pode sim haver uma condução. E quando isso acontece, né, pode haver uma avalanche, né, na corrente, o que pode gerar danos ao circuito em que esse diodo ele é implementado. Os diodos de potência, eles são classificados de três maneiras, sendo os diodos convencionais, né, os standard. Eles apresentam uma grande tensão e uma grande corrente máxima, né, ou uma maior tensão e condução, porém o tempo de recuperação reversa ele é elevado, ou muitas vezes não especificado pelo fabricante, visto que a frequência de operação é baixa. Como pegada aqui dos slides, é entre 50 ou 60 Hz, então muitas vezes acaba sendo por causa de estudos, e tudo mais, não para aplicações muitas vezes industriais. Já os diodos rápidos e ultrafast, eles apresentam uma tensão e corrente de operação média, uma frequência elevada e com um tempo de condução menor que os convencionais. E também um tempo de recuperação reversa menor, e no caso aqui já é especificado, né. Já os diodos Schottky, o principal característica é que não existe, né, um tempo de recuperação reversa, e trabalham em frequências elevadas e baixa tensão em condução. Passando aqui para os transistores bipolares de potência, né, os TBP, eles possuem três regiões dopadas, né, podendo ser o NPN ou o PNP, e possui três terminais, a base, o coletor e o emissor, né, eu acabei deixando o esquemático dele aqui embaixo, sendo o B, a base, né, o C, o coletor e o E, o emissor. E focando, né, no princípio de funcionamento do NPM, né, por causa da mobilidade dos elétrons ser mais rápidas, a curva característica dele era dessa maneira aqui. Para que ele haja, né, como interruptor, ele tem que ficar na região de quase saturação e na região de corte, não podendo chegar na região ativa, né, representada aqui por azul. Então, nessa região aqui de quase saturação, quando há propriamente ele age como um interruptor em condução e na de corte em bloqueio, né, a chavinha aberta. E como observado aqui, o controle é feito pela corrente. E no caso desse transistor bipolar, a forma de controle dele acaba sendo muito complexa, visto que aqui no esquemático ele não possui muito bem uma forma de controle. Então, precisa ser um pouco mais robusta o controle dele, né. Então aqui, ó, a tensão máxima suportada e a intensidade de corrente são média, já a frequência de operação é mais baixa, né, devido à alta complexidade do sistema de controle, né, como mencionado, pois o intervalo de condução, ele precisa ser controlado para que não entre realmente na região ativa, como eu mencionei. Um exemplo, né, de TDM que eu trouxe aqui, professor, um datasheet externo, para poder estar analisando, é o da MOSFET, né, o NPM2N355, e ele possui, né, uma tensão máxima de 60 volts, né, no coletor emissor com uma base aberta, uma corrente máxima de 15 amperes e uma frequência de operação de 100 kHz, isso para poder entender um pouco mais sobre o que seria, né, essa densidade de corrente média, a tensão máxima suportada e tudo mais sobre o dispositivo. E uma observação é que o sistema ele não suporta uma tensão reversa, e seria necessário manter uma corrente negativa para o bloqueio e reduzir o tempo de estocagem dele. Agora, indo para o MOSFET de potência, ele possui três regiões conhecidas, como o dreno, o gate, que é representado com porta, como eu uso aqui no texto, e fonte S. Né? A característica é que a porta, né, ela não é ligada eletricamente, aqui mostrado no esquemático do MOSFET, e como chave, o MOSFET ele possui acionamento por tensão aplicada na porta, então uma tensão aplicada no gate. Sua vantagem, aqui, perdão, quando não há tensão na porta, o dispositivo ele se comporta como uma chave fechada, né, então havendo assim a passagem de corrente, e a sua vantagem em relação ao TBJ é possuir uma alta impedância de entrada, ser apropriado para uma potência baixa e alta frequência, e possui um chaveamento rápido. O circuito de controle também é simplificado, né, em relação ao TBJ. E aqui analisando a curva característica, né, para que ele haja como interruptor propriamente, ele tem que ficar nessa região ômica, para que haja em si o fluxo de corrente, e na região de corte ele entra em bloqueio. Então quando o VGS de Thevenin, quando o VGS for menor que o VGS de Thevenin, ele acaba entrando na região de corte, dessa forma agindo como um bloqueio. Já ao contrário, quando o VGS ele é superior ao VGS de Thevenin, ele entra em condução. Já a sua característica dinâmica é feita em corrente em tensões mais baixas, porém com uma frequência de operação elevada e o tempo de comutação muito baixo. Além de um circuito de controle pouco complexo, ter um diodo intrínseco em antiparalelo, o que permite ser bidirecional em corrente e suportar tensões reversas. Aqui eu trouxe o exemplo do próprio slide, né, do que seria essa forma de controle, onde é adicionado um diodo intrínseco em antiparalelo, juntamente aqui com o MOSFET. Já o IGBT, ele tem uma construção semelhante, né, ao MOSFET de potência, porém ele possui uma região P adicional e a condução é devido aos portadores minoritários. Além de no lugar do diodo intrínseco em antiparalelo, o IGBT, ele possui um transistor, também peguei aqui o exemplo do slide, né, que no lugar do diodo ele possui aqui um transistor. O gatilho dele de controle é pela tensão, e ele apresenta tensões e corrente de operação, porém com uma frequência de operação mais baixa, pois é limitado devido a uma corrente de cauda, né, que quando acontece, que o tempo de bloqueio ele envolve um caso em que a tensão cresce muito rápido, né, mais rápido que os valores nominais, e do que a corrente, né, levando a corrente a ter um valor mais elevado, causando assim uma potência em si mais elevada. Então aqui, como chave, né, a gente coloca o GB tendo uma região de condução como interruptor em saturação. Já os tiristores, né, eles já são semicondutores biestáveis, né, eles contêm 3 ou mais junções PN, com uma capacidade de conduzir ou bloquear corrente em mais sentidos, então tanto em reverso quanto em direto ele pode ter a condução. Aqui eu trouxe a representação dele, a gente pode ver que o gate ele já fica aqui na região do cátodo, né, então é possível estar havendo a liberação dele através da corrente reversa, e na família dos tiristores no geral, eles têm certas coisas que são incomuns. Na maioria o gatilho de ataque é pela corrente, né, exceto no PN-PM, que não tem uma forma de controle externo, funcionando com uma frequência de operação mais baixa. No caso aqui eu vou fazer um comparativo entre os SR e o GTO, né? No caso do CSR, ele é mais simples que o GTO, né? Por causa do desligamento pelo gate, precisa drenar a corrente, né? Além da seção precisa ser menor para manter em condição o do SR, sendo por volta, né, de 20% da corrente nominal do SCR. Já os tiristores, né, de DIAC e TRIAC, eles permitem bidirecionamentos, porém trabalham em baixa potência e baixa frequência, sendo que o TRIAC, ele tem uma construção similar a 2 SCR em antiparalelo, né? Como aqui representado. Então aqui é o esquemático dele, né? E se a gente abrir o circuito, a gente vê que a gente tem 2 SCR em paralelo. Já o DIAC, ele se assemelha a 2 PNPM em antiparalelo, e a curva característica, né, do SR, ele possui, pelos pontos aqui
observado, né, que os valores de tensão de ruptura direta, o VBO, é necessário ultrapassar, então a gente precisa ultrapassar esse valor para que ele haja em condução, e reduz, né, o tempo de corrente do IG, tendo uma corrente mínima para manter a condução sendo em H.